vou apresentar a minha pesquisa, né, do mestrado. Minha banca foi semana passada, então é tudo muito fresco. Ela tem um objeto que é um pouco mais distante dos objetos do grupo de pesquisa, mas acho que é bem interessante, justamente porque é mais distante, justamente porque fala de jornais, né? É bom ter esse contato com outros temas, outros objetos também. Então, meu trabalho se chama, é intitulado Violência Sexual contra a Mulher no Jornal, análise comparativa de enquadramentos noticiosos sobre o estupro coletivo de Castelo do Piauí. E eu começo explicando um pouquinho o que foi o caso Castelo do Piauí, para vocês terem uma noção do porquê que eu fui olhar as notícias que foram publicadas por esse caso. Castelo do Piauí é uma cidadezinha do interior do Piauí, fica a 190 quilômetros de Teresina. Ela tem mais ou menos 19 mil habitantes. E em maio de 2015, quatro jovens mulheres, 4 adolescentes, que tinham entre 15 e 17 anos, foram estupradas, agredidas e jogadas de um penhasco de aproximadamente 10 metros de altura por 4 jovens homens que tinham mais ou menos a mesma idade e por um adulto de 41 anos. Em decorrência disso, uma das adolescentes morreu por causa dos ferimentos, né? E um dos agressores também foi morto pelos colegas porque ele confessou o crime, denunciou todo mundo, participou de uma reconstituição. Então, como eles foram apreendidos num centro de internamento e ficaram numa mesma cela, eles espancaram o menino e o menino morreu em decorrência dos ferimentos do espancamento. Então, assim, foi um caso que chamou muita atenção na época. Foi um ano antes daquele caso do Rio de Janeiro, que também teve uma repercussão bem grande. E chamou muita atenção por causa da violência e porque ele aconteceu, envolveu 4 menores infratores em meio à discussão sobre maioridade penal no Congresso. Então, acabou sendo usado como exemplo, né, muitas vezes, e gerando uma repercussão bem grande. E daí, os pontos de partida para o meu trabalho, a fundamentação teórica dele, são 3. Os 2 primeiros ligados à comunicação. Então, o primeiro deles é que as notícias são construções sociais, elas não são reflexos e nem distorções da realidade. E o segundo é de que o jornalismo é um ator social que contribui para a construção da realidade. São 2 ideias que vêm das teorias construcionistas do jornalismo. E a Tuckman, que é uma das principais autoras dessas teorias e, né, que eu uso bastante no trabalho, ela fala sobre como o jornalismo é um fenômeno social compartilhado que, por meio das histórias que conta e da forma como conta essas histórias, ele visibiliza ou invisibiliza temas e aspectos específicos, né, de determinados temas. E daí, tanto ela quanto o Alcina, que é um outro autor que eu uso, falam sobre o processo de construção da notícia, como que isso se dá. Fala sobre como a notícia ela sofre influência de crenças e valores do próprio jornalista, da empresa jornalística e da própria sociedade na qual a notícia vai ser publicada, né? Além de depender também das próprias práticas e rotinas do jornalismo, como a seleção de acontecimentos para serem noticiados, a seleção de fontes, a hierarquização de informações. Então, tudo isso faz parte do processo de construção da notícia. E eles falam também sobre como essas muitas influências, né, que uma única notícia sofre, faz com que o jornalismo seja um espaço de disputa e, por isso, ele tenha um potencial transformador. Ele consiga promover ou contribuir para promover mudanças na sociedade, embora ele tenha a tendência de ser de manter o status quo. Então, ele tem o potencial de transformar, tem o potencial de construir uma realidade diferente, mas ele costuma não fazer isso, ou tem a tendência de não fazer isso.
E daí a última ideia é de que o estupro é uma ferramenta de manutenção do patriarcado. Ela vem está associada à ideia de que a violência é inerente à masculinidade patriarcal e também que a violência é a base do patriarcado, né? Isso é trabalhado por autoras como a Safiotti, a Bley, a Hooks. E a ideia é mais ou menos assim, como o patriarcado é um regime de dominação dos homens sobre as mulheres, de exploração, de opressão, ele só consegue acontecer a partir da violência, né? Porque não é uma coisa que acontece. Ninguém se submete de forma voluntária, digamos assim. Daí isso faz com que a solução para o estupro passe por uma mudança de mentalidade mesmo, né? Pelo fim do patriarcado, obviamente, mas para chegar nisso, uma mudança de mentalidade, isso faz com que o estupro seja dentro da teoria feminista, um problema estrutural, né? Um problema inerente à própria sociedade. Bom, e essas são as três ideias que servem como ponto de partida e daí como base teórica do trabalho. E a partir disso, considerando isso, eu cheguei na pergunta que é de que forma os enquadramentos noticiosos do caso estupro coletivo de Castelo do Piauí em sites de notícias ligados a jornais impressos locais e nacionais contribuem para legitimar ou questionar o patriarcado. Então, a ideia era, a partir dos enquadramentos identificados, discutir qual que é o papel do jornalismo na compreensão desse regime de dominação dos homens sobre as mulheres e na própria superação desse regime da violência contra as mulheres. E eu fiz isso olhando para um caso específico, que foi esse caso do estupro coletivo de Castelo do Piauí. Eu analisei 82 notícias, eram 22 da Folha de São Paulo, 8 do Globo, 33 do Dia e 19 do Meio Norte. São 4 jornais, 2 dos principais em circulação nacionais, a Folha e o Globo, e 2 dos principais em circulação do Piauí, que são o Dia do Piauí e o Meio Norte. Eu olhei para essas coberturas online e eu esqueci de comentar que um dos objetivos da minha pesquisa era criar tipologias de enquadramento. Então, é uma análise de enquadramento noticioso e um dos objetivos era criar tipologias específicas voltadas para a questão da violência contra a mulher. Então, eu parto de um caso específico para chegar em enquadramentos genéricos. E daí eu faço isso observando 6 variáveis que são derivadas da definição de Entman para enquadramento. Então, o Entman fala que enquadrar é selecionar alguns aspectos da realidade e torná-los mais saliente, de forma a promover uma definição de problema, uma interpretação causal, uma variação moral e uma recomendação de tratamento. Então, eu pego esses 4 elementos que ele fala que compõem um enquadramento e tenho 6 variáveis que chegam a esses 4 elementos, digamos assim. Então, na definição do problema, eu tenho 3 variáveis, uma que olha para a contextualização, que é a abrangência, uma que olha para temas das notícias e a outra que olha para quem fala nelas, né? E daí as outras, a causa, justamente, quais as explicações, as motivações que dão, julgamento moral, é que tipo de julgamento moral, principalmente voltado principalmente sobre a vítima e sobre os agressores, embora alguns outros apareçam também. E daí, soluções que aparecem no jornal para o problema. Mostra um pouquinho dos resultados da análise dessas variáveis antes de chegar no enquadramento. No âmbito da abrangência, o que é mais... fica claro que as notícias não costumam contextualizar, elas trazem o fato, falam de um fato, mas elas não trazem informações, por exemplo, sobre quantos estupros acontecem por ano no país, ou no estado, ou naquela região específica, não trazem informações sobre políticas públicas, não trazem informações sobre como denunciar, não trazem qualquer outro tipo de informação, só fala daquele fato específico, como se ele se encerrasse em si mesmo, né?
No caso do Globo, por exemplo, não teve nenhuma notícia que trouxesse qualquer tipo de contexto, e isso chama bastante atenção. Sobre os tópicos também indicam isso, eles também são a maioria. O documento está bem pequeno e ruim de ver nesse momento, mas se vocês conseguirem ver, os tópicos, eles são, a maioria deles também ligados diretamente ao caso, né? Então, eles são ali sobre o episódio, sobre os desdobramentos do episódio, sobre as questões jurídicas do episódio. Aí, eventualmente, aparece uma notícia ou outra que usa o episódio para discutir o tema de uma forma mais ampla. E isso acontece principalmente nos jornais locais, no Dia e no Meio Norte. No Folha de São Paulo, no Globo, isso não acontece. As fontes, elas são variadas, tem espaço para o cidadão comum, digamos assim, então tem bastante familiar e morador de Castelo do Piauí que fala nas matérias, que tem voz nas matérias, mas o que chama a atenção mesmo é que em alguns jornais, e daí acho que é a Folha de São Paulo e o Dia, você tem as fontes especializadas no tema, que são as fontes que vão, ou que tendem a qualificar o debate sobre questões relacionadas a gênero, né? Então, você tem partes específicas da polícia ligadas a gênero, ou delegacia da mulher, ou núcleo de feminicídio. Você tem especialistas, né, da academia, e essa é a parte que mais chama a atenção da questão das fontes. No âmbito das causas, o que chama a atenção é que, em geral, não aparecem causas, não se fala de causas para o estupro, é uma coisa que não aparece mesmo, está ausente na maioria das coberturas, e daí, quando aparece, você tem algumas que, de alguma forma, ajudam, mas não resolvem o problema, né? Por exemplo, responsabilização dos agressores, é uma parte do processo, mas não não, desculpe, errei. Responsabilização dos agressores é nas soluções. Na causa, você tem outros problemas estruturais, que, assim, sim, o estupro pode estar relacionado a outros problemas estruturais, mas ele não é só isso, então se ela aparece sozinha, não dá conta do problema inteiro. Você tem algumas que tentam associar o estupro a outras coisas, como, por exemplo, a alteração dos sentidos, né? Fala muito sobre, eles estavam drogados, por isso que eles fizeram aquilo, como se eles não estivessem, eles não fossem cometer aquele crime específico. Mas daí também chama atenção de uma forma positiva que aparece o machismo como causa desse tipo de violência. No âmbito dos julgamentos morais, eu identifiquei vários, né? Alguns relacionados às vítimas, então mulheres de respeito, que reforça a ideia de que elas eram boas alunas, boas filhas, religiosas. Alguns que questionam o fato, que é o comportamento do duvidoso, questionam o fato de elas estarem naquele lugar específico onde aconteceu o crime, relacionado aos agressores, o de monstros, né? Quando as matérias tentam construir essa ideia de que os estupradores são monstros e por isso que eles são estupradores, mais ou menos assim. Essa de caso bárbaro, que foca muito na violência e reitera essa ideia de tortura. E daí uma sobre, né, como o próprio cenário da violência contra a mulher é assustador e como a violência não recebe o tratamento adequado. Nesse caso, o que chama atenção é o fato de caso bárbaro e monstros aparecerem em todos os jornais. Existe essa ideia, essa tentativa de construir uma ideia de que estupradores não são comuns, quando na verdade qualquer um pode cometer um estupro, né? Não existe um perfil específico. E o caso bárbaro também me chama atenção porque ele tenta
descola muito a questão do crime da realidade, como se não houvesse todo um contexto assustador de violência contra a mulher. Né? No último anuário de segurança pública eram 66 mil estupros em 2018 no Brasil, e isso ainda considerando que deve corresponder a mais ou menos 10, 15% de todos os estupros que acontecem no país por causa da subnotificação. Nas soluções, assim como no caso da causa, o que chama atenção é que elas não aparecem, né? Não existem soluções apresentadas para o problema na maioria das matérias. E daí, nesse caso, aqui eu tenho os enquadramentos de cada jornal, né? Cada cobertura. Na Folha aparecem os 8, no Globo são 5, sendo que o Globo tem a menor quantidade de notícias, né? São só 8 notícias. No Dia são 4 e no Meio Norte são 5 também. No caso da Folha, chama atenção o fato de eles terem feito um esforço muito grande para cobrir o caso. Eles mandaram pessoas de São Paulo para o interior do Piauí para fazer várias matérias. Né, cobriram desde o princípio até as últimas notícias são de 2018, quando sai o resultado, né, as pessoas finalmente são julgadas. Eles fazem toda essa cobertura, mas o que denota que eles têm, que eles reconhecem a importância do tema, a importância de falar sobre isso, mas eles não necessariamente colocam informação qualificada sob o ponto de vista feminista, né? Você tem a reprodução de muitos estereótipos, você tem o distanciamento do contexto da violência contra a mulher, assim, até aparece o enquadramento de violência patriarcal, mas aparece pouco. No caso do Globo, isso não aparece, eu acho que isso é o que mais chama atenção, né? Você tem 5 enquadramentos diferentes para 8 notícias, e não tem espaço para essa discussão, considerando as questões de gênero. No caso do Dia, o enquadramento mais recorrente é o de caso isolado, mas o que chama atenção é o fato de que, mesmo sendo rasa, é o que menos reproduz papéis de gênero e a cobertura que não culpabiliza as vítimas, né? E ainda aparece um enquadramento de violência patriarcal, então você ainda tem algum princípio de uma discussão que considera as desigualdades entre homens e mulheres como motivação para esse tipo de crime acontecer, e daí a promoção da igualdade de gênero como solução para ela. E no caso do Meio Norte, são 5 enquadramentos, os mais comuns são de anomalia e caso isolado, e nessa cobertura o que chama atenção é que eles tentam abordar o problema de uma forma mais aprofundada e tentam fazer essa ponte com o gênero. Então, na cobertura eles têm tópicos, né, que usam o caso como ponto de partida para discussões diferentes, ou consultam especialistas no tema, mas eles não conseguem, apesar dessa tentativa, não conseguem qualificar o debate que é feito no jornal sobre o estupro, né? E daí, com isso, as conclusões são de que os recursos sociais, eles pesam muito na construção das notícias, né? Porque se a gente vive numa sociedade patriarcal, se a gente vive nessa dominação masculina, então tá tão impregnado ali nos jornalistas, nos próprios veículos, que ainda aparece. A análise deixa isso claro. A gente não consegue saber por quê, né, qual que é o motivo para os recursos sociais e culturais terem um peso tão grande,
É difícil dizer que é uma negação, as pessoas não acreditam que o estupro seja um problema da própria estruturação e funcionamento da sociedade. A gente não consegue dizer isso a partir dessa pesquisa, né? Teria que olhar para o próprio processo de produção. Mas alguns motivos possíveis são o desconhecimento sobre o tema, o descaso, a própria rotina e a não superação de algumas ideias patriarcais. E que o jornalismo continua contribuindo para a manutenção do status quo, nesse caso, para a reificação da realidade, e continua reproduzindo ideias e discursos dados, né, sobre violência, sobre mulheres e sobre estupro. E, além disso, ele não cumpre por completo a função de fazer saber, que é uma das funções do jornalismo, porque ele não dá informações que seriam importantes. Por exemplo, informações sobre redes de acolhimento, informações sobre políticas públicas. Porém, a pesquisa também identifica que existe algum espaço já para uma discussão diferente sobre o tema do estupro dentro dos jornais. Teria que avaliar aí se é um espaço que cresce ou se é como que está, né, essa mudança, se ela é de fato, se ela acontece de fato ou se são apenas algumas vozes divergentes que aparecem pontualmente, assim.